Saudade de botar esse laser na cara de alguém, mas paciência, né? Vamos lá. Hoje a gente vai ter um encontro de revisão e a gente tem como foco essencial discutir a nossa disciplina de processos em uma perspectiva revisionista. E aí, hoje a gente já venceu uma parte desse cronograma, né? Mas eu queria, em nível de aquecimento, que vocês, inclusive, ligassem o microfone de vocês. Dê uma olhadinha nessa imagem e me diga o que é que vocês entendem dela, por gentileza. E aí, ninguém entendeu nada? A imagem é sua foto? A gente só vê você aqui. Apareceu a imagem. Vocês não estão vendo minha tela, não? Não. Não. Olha a importância de abrir o microfone. Desculpe, foi problema de BIOS. Bicho ignorante operando o sistema. Pronto, estão vendo agora? Agora sim. Ainda não. Sim. E agora, estão vendo? Sim. Essa imagem, inclusive, eu já mostrei para vocês lá em Fundamentos em Administração. E vocês vão ver de novo em Gestão de Pessoas. Eu já vi na prova. E aí, o que vocês entendem disso? E aí, Erivelto? O que é que você entende dessa imagem? Isso é um zoológico, não? É uma visão, mas vamos lá. Você consegue ler o que está dizendo aqui, ó? Para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. Como é que é a seleção justa? É injusta. É totalmente injusta. Vamos comparar um macaco que vive subindo em árvore com um elefante que nunca subiu. Qual é a vantagem que vai ter? O elefante não vai ter vantagem nenhuma. O macaco vai ter a vantagem sobre o elefante e os demais. E o peixe que não tem nem perna? O que está faltando nesse avaliador? Noção. Gostei. Veja, isso daqui é uma ilustração de como é importante a gente ter uma noção sobre processos. Aqui, você não compreende uma particularidade desse momento e desses operantes do processo. Aqui, você está simplesmente aplicando uma fórmula burra, porque você não está considerando que existem particularidades. Isso tem muito a ver com esse período que temos vivenciado. Os grandes players do mercado, as grandes empresas hoje, elas perceberam já há algum tempo que elas precisam de processos virtuais. Elas precisam do que nós chamamos lá no marketing de ter o que conhecemos como omnichannel. O que é isso? As empresas precisam ter contato com os clientes, tanto offline quanto online. Isso significa dizer que esse período de pandemia vai virar uma chave na nossa sociedade em que a gente não vai conseguir lembrar com tanta familiaridade como eram as coisas antes de a gente precisar fazer tudo virtualmente. Estou dizendo que todas as empresas, sem exceção, vão mudar? Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que todas, sem exceção, foram e serão muito afetadas por esse período. Daí é tão importante a gente conhecer os processos de perto. Daí é tão importante a gente ter um mapeamento de processos. Existem empresas, pessoal, que já decidiram que quando a pandemia acabar, elas vão continuar trabalhando home office, porque não faz sentido gastar dinheiro com o aluguel de um prédio, gastar dinheiro com vale transporte,
e fazer com que o funcionário se desloque de sua casa, quando você pode simplesmente dar mais tempo livre a ele para que ele gastar com esse translado e trabalhar de sua casa e produzir até muito mais. É uma maneira romantizada de enxergar esse assunto? Eu não considero. Eu considero como uma maneira realista, porque, de fato, várias empresas estão agindo dessa forma. É por isso, pessoal, que mesmo ciente de que esse nosso ensino remoto tem uma série de problemas, porque a gente não tem interação, a gente não consegue, eu não consigo captar se você está entendendo minha mensagem quando eu olho na primeira fileira e vejo Milena, por exemplo, bocejando. Aí eu percebo que o tom da aula não está legal e eu preciso dar uma subida. Aí eu mudo a estratégia na mesma hora. Aqui eu não consigo captar isso. Aqui eu tenho que basicamente adivinhar que você está me entendendo. E eu não consigo adivinhar. Eu não tenho essa percepção toda. O máximo que a gente vai conseguir fazer é, vamos dizer assim, não ficar parado. O que, na minha opinião, já é muita coisa. Porque a gente, pelo menos, vai conseguir ter a mente continuando em atividade. Mas eu sei que o ensino remoto tem problemas, mas vocês precisam se adaptar a esse novo contexto. É por isso que eu, particularmente, acredito que esse processo, apesar de difícil, vai ser útil para todos nós. Vamos desenvolver novas competências. Uma coisa a gente sabe, o mundo não vai ser mais o mesmo. E o trem do progresso está andando. O trem do futuro está andando. Se você vai ser atropelado por ele ou se você vai embarcar nele, depende de você. Eu acredito piamente nisso. E essa imagem que eu trouxe para vocês foi para ilustrar sobre a falta de sensibilidade de algumas pessoas quanto a esse novo momento. No entanto, indiferente às particularidades do peixe, da foca ou do pinguim e do elefante, eles vão ser avaliados tal qual o macaco, porque o mercado é muito doloroso para aqueles que não tentam se adaptar a ele. E eu não quero que vocês entendam essa mensagem como um exercício de submissão, em que vocês precisam viver em função de se adaptar a coisas que nem sempre fazem parte da sua natureza. Não estou dizendo isso, mas eu quero que vocês entendam que determinados setores do nosso sistema capitalista passam por cima de você feito trator mesmo. E nem sempre a gente consegue ter oportunidades para se capacitar e se treinar, e esse nosso Instituto Federal do Ceará tenta promover isso, certo? Quer comentar mais alguma coisa sobre esse tema? É que nem antigamente, né? A gente não usava máquina de escrever e as pessoas tinham que fazer curso para mexer na máquina de escrever. Aí depois tinha que mexer no computador, as pessoas fazendo curso, tudo mais, se adaptando ao computador. E agora a gente vai ter que se adaptar a esse tipo de aula, né? Excelente exemplo. E eu digo mais do que isso. Eu não consigo ver, acho que foi Leslie que falou, Leslie ou Luciana. Foi eu. Eu quem? Leslie. Ah, legal, Leslie. Tá vendo o problema do remoto? Eu achei que era você, né? Mas fiquei na dúvida se tinha sido Luciana. Mas, enfim, eu não diria nem só as aulas, Leslie. Eu diria o trabalho mesmo, sabe? Porque a gente vai ter que conviver com empresas que vão precisar fornecer aos seus funcionários recursos para que eles consigam trabalhar de casa. E a gente tem interferência de cachorro latino, a gente tem criança chorando, a gente tem toda uma série de coisas que dificultam isso. Mas a gente vai ser cobrado pelo mercado do mesmo jeito. Então, se a gente ficar parado, é pior, né? Pode falar. Primeira coisa que o cachorro não é meu, viu? Não tem um cachorro. E outra É meu. O cachorro é meu. Pronto. E outra coisa, você passou um vídeo dizendo que daqui para sei lá quantos anos, eu não me lembro quanto tempo era, não ia ter certos tipos de profissões, né? Sim. Eu acredito muito nisso. Pois é, vai mudar, a gente não vai ter consulta pelo celular, o que está tendo hoje em dia por causa da pandemia. Perfeito. É tipo isso, a gente tem que se adaptar a certas coisas. Perfeito. E aí você pode muito bem dizer, mas eu não quero me adaptar a tudo isso, eu não quero, Tudo bem, vai lá, tá cheio de caverna, você pode se esconder lá e pronto.
Mas no mundo real, infelizmente, a sociedade é bem cruel, né? Pode falar, Edvelto? Eu cheguei a ver uma reportagem que, tipo, aqueles pilotos de helicóptero e os cameramen, daqui a um tempo vão perder os empregos para os Perfeito. drones, né? Se você pensar, a gente não precisa nem ir tão longe. Pensa no cobrador de ônibus, que hoje é uma catraca que faz isso. Pensa no caixa de supermercado, que a gente tem lá nos Estados Unidos, sistemas digitais que fazem tudo autonomamente. O cara do estacionamento, que apertava lá o botão da cancela. Todas essas funções automáticas, elas elas não vão ser substituídas, elas já estão sendo. Então, não é uma questão de daqui a algum tempo. Hoje a gente funciona no 4G. O Brasil está em processo de licitação para o 5G. Lá na China já está operando. Está uma guerra comercial nesse sentido, inclusive. Então, assim, a gente vai ter, a partir do 5G, a possibilidade da internet das coisas, em que a tua geladeira vai identificar que está faltando leite e ela vai mandar mensagem para o supermercado e o supermercado vai entregar na tua casa. Ah, professor, que sonho! De onde é que isso vai acontecer em Tabuleiro do Norte? Pessoal, o progresso está vindo. Não necessariamente a gente vai ter todas essas coisas na mesma velocidade. Mas eu acredito piamente que o meu filho, por exemplo, não vai precisar aprender a dirigir, porque os carros já vão ser automáticos. A gente já vai ter, por exemplo, um robô guiando os veículos. Um computador de bordo que vai levar você para onde quiser. Tu é doido, é, professor? Então, onde é que eu vou entrar num carro que é um computador que guia? O computador nunca bebe, o computador nunca está de mau humor, o computador, ele é muito mais confiável que uma pessoa para determinadas funções, como, por exemplo, te levar de um local para o outro. Então, assim, você goste disso ou não, é uma realidade que está chegando, entre várias outras que a gente pode passar a noite toda aqui conversando. Mas, enfim, fechando esse tópico, eu queria muito que vocês compreendessem que, por mais que a gente nem sempre goste desses novos rumos, eles fazem parte da nossa realidade, a gente não pode se esconder deles. E aí, pessoal, dentro disso tudo, como é que a gente faz para conseguir se adaptar bem? A gente consegue evoluir quando a gente conhece o chão que está. Quando a gente conhece os processos administrativos dentro da empresa, a gente tem mais habilidades e consegue, inclusive, chegar a modelá-los. Professor, o senhor usou vários conceitos, deu uma mistura aí na minha cabeça. Vamos com calma, vamos com calma. Primeiro, o que é um processo? Um processo, basicamente, é uma série de etapas criadas para produzir um bem ou serviço para satisfação do público. Traduzindo o que eu acabei de dizer, processos são etapas que juntas geram valor para um determinado produto. Eu dei um exemplo no vídeo de vocês e vou repetir esse mesmo exemplo agora. Eu tenho de um lado celular, eu tenho do outro capa. Juntei os dois, eu tenho um produto mais valioso. Ou seja, a partir desse processo de junção, eu agrego valor a esse produto e eu consigo agora um produto mais valioso, um produto melhor. Isso é um exemplo do que um processo faz. Mas o processo, ele sendo visto como uma sequência de etapas, ele visa o uso melhor dos recursos. E aí, por isso que eu trouxe essa imagem para vocês. Quando vocês compreendem como usar os recursos, vocês conseguem fazer melhores adaptações neles. E assim consegue se adaptar melhor a cenários futuros. Por isso que é tão importante a gente fazer essa conexão dessa disciplina de processos com possibilidades futuras. E aí, numa frase mais simples, processo é uma parcela mínima de uma meta que a instituição tenha. Ou seja, é o jeito de colocar as coisas em ação. E aí, a gente tem que ter em mente a noção de que os processos não são, eles estão. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu tirar uma foto de você agora, eu consigo perceber como você está, mas quem você é vai muito além da sua imagem. A mesma coisa com essa lógica de você mapear um processo. Mapear um processo seria tirar uma fotografia dele, compreender o funcionamento dele, criar um fluxograma. E aí eu consigo dizer como é que um processo começa, o que é que acontece no meio dele
e como ele se conclui. E aí, nesse mapeamento, eu consigo ter uma percepção melhor do que eventualmente eu poderia fazer para que ele melhorasse. Essa melhoria de processos é o que chamamos de modelagem. É como se eu pegasse uma massa de modelar mesmo e conseguisse moldar ela com base na minha necessidade, na minha realidade. E aí, tenho em mente que esse trâmite, ele deixa claro, tanto internamente para o setor, quanto externamente. Como é que funciona? A partir do momento que eu percebo isso, eu consigo melhorar uma determinada função que não está sendo muito bem aproveitada. Eu consigo treinar um novo funcionário. Eu consigo mostrar para o meu cliente o que é que acontece e, assim, com isso, gerar mais valor e fazer com que o cliente tenha uma percepção melhor do que eu estou fazendo. Quer um exemplo prático? Eu posso comprar uma água mineral a R$2. Mas se essa água mineral ela for colhida nos Alpes suíços e ela foi gourmetizada ao ponto de que ela tem um índice de pureza próximo do 100% de pureza. Quando eu coloco nesses termos, eu estou demonstrando que essa água é fruto de um processo mais elaborado. Isso justifica que eu cobre mais caro por ela. Esse é um exemplo de como eu posso demonstrar o processo na perspectiva de agregar valor para o meu cliente. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão... como a gente está na internet, pronto, show de bola. Que às vezes tem oscilação da internet, aí eu morro de medo de falar uns 10, 15 minutos, como já aconteceu em outra aula, com outra turma, e ninguém está me ouvindo, sabe? Então, de vez em quando, eu vou fazer essa pergunta chata de, vocês estão me ouvindo? É gato escaldado, certo? Outra coisa, se eu estiver indo muito rápido, vocês me param, ok? E aí, pessoal, a gente tem dois conceitos importantes nessa reflexão sobre o que é processo. Primeiro, vocês entenderam que o mapeamento é tirar uma foto. Para que eu tiro uma foto? Para compreender como ele está. Com base no que ele está, eu posso pensar mais sobre isso e chegar à conclusão de como ele poderia ser. Quer um exemplo prático? Nesse período de pandemia, as empresas que estão trabalhando virtualmente, nós, enquanto Instituto Federal do Ceará, a gente tem um retrato de como é que funcionava a aula. Pensando em como é que funcionava a aula, pensando nesse novo cenário de pandemia, o que é que a gente pode fazer modelando o processo para que a aula aconteça? Sabendo que ela não vai acontecer talvez do mesmo jeito, mas pelo menos ela vai agora acontecer, estamos fazendo virtualmente. Estamos gravando vídeos, estamos produzindo conteúdo para que vocês tenham acesso ao conhecimento. Isso é uma modelagem. O mapeamento é a percepção de como está. A modelagem é a mudança em cima de como está para que ele se transforme em outra coisa. E aí entra um conceito importantíssimo. Nem toda modelagem obrigatoriamente vai tornar o processo melhor. E por que diabo que eu vou mexer se não é para melhor? Eu vou, por exemplo, em determinadas situações fazer o possível. É o que a gente está fazendo agora. Eu tenho muita convicção que a aula presencial é melhor. Mas o que é que dá para fazer agora? O que estamos fazendo. Modelamos o processo e ainda que agora ele não esteja melhor, pelo menos agora ele está acontecendo. Diferente de 2 meses atrás em que não estava acontecendo. Né? E aí, o que a gente tem que ter em mente também sobre essa reflexão sobre processos? O conceito de gargalo. Gargalo pode ser definido como um ponto de atraso. E esse atraso pode ser proposital ou não. Quer um exemplo simples? Vamos lá. Eu posso utilizar gargalo como uma coisa positiva dentro da minha empresa. Eu posso utilizar aquela fila de supermercado que naturalmente se forma para vender mais. E aí eu coloco aquelas prateleiras com produtos infantis estrategicamente posicionados na parte mais baixa, a criança vai lá, pede ao pai e compra. Utilizei aquela fila, eu, empreendedor, eu usei aquela fila para ganhar mais em cima disso. Eu posso, por exemplo, utilizar aquela fila de supermercado para, de repente, chegar para o meu cliente e oferecer um cartão,
oferecer outro determinado produto, eu posso usar esse gargalo para, de alguma maneira, tornar a experiência do meu cliente melhor. Quer outro exemplo? Fila de banco. E se eu colocasse o momento da fila do banco para que o meu cliente tivesse mais informações sobre outros produtos? Se eu tivesse entretenimento enquanto o meu cliente está na fila? A Disney, por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de ir lá, mas a gente lê muito sobre ela enquanto um exemplo de sucesso nesse quesito. Você está na fila de um produto da Disney, você está sendo entretido por uma série de outras coisas. Seja pelo cenário paradisíaco ou até por um funcionário que está fantasiado de algum personagem e está lá interagindo com você. Então, o gargalo não necessariamente é uma coisa ruim, mas obrigatoriamente gargalo é um ponto de atraso. Em geral, esse atraso é negativo. Vamos dar um exemplo clássico que eu até dei em sala de aula. Vou usar os mesmos exemplos, pessoal, para vocês lembrarem do que a gente já viu, certo? Apesar de a gente ter repertório para conversar mais coisas, eu acho que é importante a gente revisar o que foi visto. Quando eu estou construindo minha casa, e aí eu preciso pintar minhas paredes, faz sentido eu chamar os pintores antes de a parede estar levantada? Não, não faz sentido. Eu primeiro preciso combinar com os meus pedreiros que na sexta-feira ele vai levantar aquela parede toda, para que no sábado ou no domingo, para dar um certo descanso à parede, eu possa pintá-la. Ou seja, o gargalo, ele vai ser um ponto de atraso quando aquele pedreiro que combinou de entregar a parede na sexta-feira não concluiu ela. E aí eu atraso todo o processo porque eu tinha uma programação e ela não conseguiu ser obedecida. Veja nesse exemplo aqui, ó. O processo começou aqui, etapa 1, etapa 2, aqui eu tomo uma decisão, se vou por aqui, eu vou por aqui. Se, por acaso, acontecer um atraso nesse item 2, o item 3 necessariamente vai atrasar, e isso vai comprometer todo o processo. Então, o gargalo é um atraso que acontece e pode, sim, comprometer o processo, se ele não for previsto. Quando eu já compreendo o gargalo, eu já vou colocar dentro dessas etapas a possibilidade de atraso e o que é que eu posso fazer nessa situação. Um exemplo prático nesse fluxograma é etapa 1, etapa 2, vamos dizer que aqui essa pergunta seja: o processo atrasou? Sim, aí eu já penso em alguma outra coisa. Não, e aí eu já sigo o processo de algum determinado jeito. Isso daqui, inclusive, pessoal, é um exemplo de fluxograma, que a gente vai ver, a gente já viu, mas a gente vai revisar sobre isso. Samuel, Oi, pode perguntar. então, nesse momento em que nós estamos vivendo, essa pandemia foi o nosso gargalo, né? Porque a gente tinha a intenção de se formar no fim do ano agora, né? Devido à pandemia. Excelente exemplo, muito bem. Próximo ano. Perfeito. É um gargalo. O que é que a gente vai fazer nesse gargalo? Esse gargalo, por mais que ele seja indesejável, ele vai fazer com que a gente adquira outras habilidades, outro tipo de competência. Seja do ponto de vista humano de convivência em sociedade, ou até a gente conseguir essa aptidão e proficiência em meios digitais. Mas é um excelente exemplo. Caminho crítico é o quê? Caminho crítico, pessoal, é o prazo mínimo de execução de um projeto. Eu vou pegar esse mesmo exemplo, Elis Gardeni. Acho que foi você, né, que falou? Foi. Pronto, show de bola. Vou pegar esse mesmo exemplo. O caminho crítico para um aluno técnico em administração se formar no nosso campus é 1 ano e meio. Mas vamos dizer que, por alguma razão, você não leu as apostilas que Samuel passou, não acompanhou nenhuma aula, não fez nada, reprovou em processos administrativos. Então, o teu caminho crítico foi comprometido. E aí, você já não vai conseguir mais concluir em 1 ano e meio. Então, o teu caminho crítico seria o prazo mínimo e ele foi comprometido com esse gargalo. O gargalo pode comprometer o teu caminho crítico, porque quando ele não está previsto já na tua idealização de fluxo, ele atrapalha. Então, o caminho crítico, traduzindo, é o prazo mínimo para uma coisa acontecer.
esse caminho crítico pode ou não ser comprometido por um gargalo. Ok? E aí, gente? Tema principal do nosso encontro de hoje e da nossa N1 todinha. Desenho organizacional. O desenho organizacional é um conceito-chave nas nossas reflexões sobre o funcionamento das organizações. É uma das principais tarefas do administrador, fazer o diabo desse desenho, porque ele representa a estrutura organizacional, ele representa no papel como a instituição deve ser, como a gente idealiza uma estrutura. Lembrando que a estrutura vem de uma estratégia. Vocês lembram desse conceito? Estratégia, estrutura, ovo, galinha. Quem lembra dessa aula? Primeiro eu desenho na minha visão empresarial uma estratégia. E aí essa estratégia vai contemplar missão, visão, valores. Desenhada essa estratégia, desenhada uma linha de atuação, eu vou criar a minha estrutura. A minha estrutura vai passar por 3 gramas. 3 gramas. Organograma, funcionograma e fluxograma. Eu vou dar um exemplo de fluxograma. Esse bendito aqui, ó. Essa representação de fluxo é um fluxograma. E aí, no organograma, eu tenho a organização de cargos. É a representação de cargos dentro da instituição. No segundo momento, eu tenho o funcionograma. É a representação de funções. É muito fácil sacar quem é cada grama. Por quê? Porque no organograma eu tenho organização. No funcionograma eu tenho funções. E no fluxograma eu tenho fluxo. Dá até vergonha repetir uma coisa óbvia dessa. Como é que eu sei a diferença de um e do outro? Sabendo ler. Quando eu leio, eu já percebo de cara o que é cada uma dessas coisas. Mas eu vou dar um exemplo para ficar claro e vocês compreendam melhor. Lembrar, né? Porque eu tenho certeza que vocês sabem disso. O organograma é o quê? O organograma é a separação de cargos. E existem vários modelos de organograma. Eu trouxe um para vocês que é a estrutura divisional. Perceba que eu tenho uma estrutura desenhada em seus cargos. Presidente, recursos humanos, finanças, a divisão de medicamentos, divisão de higiene, divisão de cosméticos. Isto é um organograma divisional. Samuel, você tá colocando na tela, porque nós não estamos vendo, não. Sério? Eu pelo menos, estou vendo você. Não, eu tô vendo. Eu acho que é porque você que deve clicar na telinha de lado, onde ele está apresentando. Que eu tô vendo normal. Ó, a tela que eu estou mostrando agora é uma tela de um organograma. Faz o seguinte, clica na minha foto. Na outra, né? Aqui. Clica aí. Ah, pronto. Agora deu. Gente, eu peço desculpas a vocês, porque meu cachorro é chato mesmo, certo? Mas vamos lá, vou voltar aqui. Eu estava falando do organograma e agora vou explicar o que é o funcionograma. O que é o bendito funcionograma? Ele representa as funções. Eu tenho aqui o cargo, vocês com certeza não estão conseguindo ler aí, porque está pequenininho para vocês. Mas olha, diretor de TI, o que é que o diretor de TI faz? Analisa, coordena, planeja e executa as atividades. Aqui eu tenho a função. Ele esclarece o que cada cargo faz. Então, veja que lá no organograma eu tenho grandão, eu tenho a estrutura macro da instituição. Aqui no funcionograma eu tenho uma função de uma maneira um pouco mais micro, de uma maneira um pouco mais pontual. É como se no organograma eu olhasse de cima e no funcionograma eu vou e vejo aqui no meu setor do individual. Função, organograma, organização. Funcionograma, função. E fluxograma, pessoal? É o fluxo processual. Aqui eu tenho o início de um processo e o fim dele. Entre uma coisa e outra eu tenho várias etapas. E aí vocês viram, desenharam e a maioria de vocês se saiu muito bem na questão sobre isso. Beleza, pessoal? Essa primeira parte tá filé?
Posso avançar? Todo mundo falando de uma vez assim, eu não entendo não, galera. Tá indo de boa. Tá indo de boa, né? Vai melhorar quando você der uma lida, quando você... Vai dar certo. Vai por mim. Vamos ver agora algumas ferramentas administrativas. Essas ferramentas administrativas, elas ajudam no dia a dia das instituições. A gente fez uma tarefa sobre isso. Valeu, inclusive, se eu não me engano, foi metade da nota daquela primeira etapa. E aí, essa primeira é uma das mais simples de se entender. É o que chamamos de checklist. Esse checklist, também conhecido como lista de verificação, ele basicamente, você faz um levantamento sobre tudo que você quer que aconteça e você vai marcando conforme vai acontecendo. A gente usou isso no nosso evento e vocês usam isso no dia a dia de vocês. Por exemplo, vocês que vão fazer uma feira e aí você coloca lá o que é que você quer comprar. Achocolatado, açúcar, adoçante, e você vai marcando, certo? Isso é muito comum em áreas, vamos dizer assim, de segurança. Você tem um checklist dos itens que tem que ser observados e esse caso aqui prático, ó, lista de prevenção de combate a incêndio. Você tem comportamentos que você quer que aconteça e você vai marcando conforme ele vai acontecendo ou não. Lá no evento, a gente grifou tudo que a gente queria que acontecesse e ia ticando conforme ia acontecendo, certo? Isso é uma lista de verificação. Tá claro? Isso? Tá Show. claro. Formulário, o que é? Formulário, gente, são transmissores de informação. Você tem uma coisa interessante nessa reflexão toda, minha gata, porque não basta o cachorro atrapalhar, a gata também. O formulário, gente, ele vai reunir determinados dados, que esses dados juntos vão se transformar em informação. E esse formulário é quem transmite essas informações. Quando eu estou, por exemplo, voltando àquele exemplo da fila do banco, quando eu estou lá na fila do banco e eu vou coletar informações dos meus clientes que estão lá esperando na fila, eu vou olhar, perguntar qual é a idade dele, perguntar o que é que ele está fazendo lá no banco. Com essas duas informações, eu já consigo traçar um perfil com base na idade e o que é que essa pessoa vai fazer no banco. Ou seja, o formulário é um instrumento de coleta de informações. Com essas informações, eu posso tomar decisões. Com base nas pessoas que vão ao banco, naquela faixa etária e naquele horário, eu posso, de repente, oferecer um determinado tipo de produto. Eu posso identificar que, por ter pessoas com mais idade, vai ser ideal oferecer títulos de capitalização. Mas não, de repente, essas pessoas não têm muita idade, eu vou oferecer uma conta universitária. Ou seja, esse formulário vai transmitir informações. Essas informações reunidas vão ser necessárias para a criação de um relatório. Esse relatório vai me dar resultados. Perceba, o formulário junta as informações, que essas informações reunidas podem me ajudar na construção de um relatório. Imagine o mosquito da dengue. Ele é o quê? Ele é um transmissor. Agora, imagine a cadeia do genoma. É um relato de todas essas informações juntas. Essa é a diferença entre relatório e formulário. O relatório vai ser uma demonstração de resultados. O formulário vai ser uma junção de informações. Essas informações juntas vão me ajudar na construção desse relatório. Tá claro, pessoal? Deixa eu dar outro exemplo. Vamos lá. A prova de vocês é um formulário ou é um relatório? Todo mundo assim de uma vez, eu não entendo, não. Eu tô em dúvida, por isso que eu não respondi. Gente, quando eu acho que os dois? Eu gostei dessa resposta. Inclusive, eu não tinha pensado nela. Por quê? Vamos lá. Numa perspectiva de que você vai
me fornecer o que você entendeu sobre aquele assunto, e aí você vai me dar informações, eu vou traduzir essas informações e transformá-las num relatório para a direção de ensino. Eu pego um formulário que é sua prova, junto às informações dela e consigo fazer um relatório dizendo que os alunos do S2 tiveram, em média, a nota 8. Veja, quando eu tenho o resultado, eu tenho um relatório. Quando eu tenho uma análise um pouco mais das provas, eu tenho uma análise daqueles formulários. É como se o formulário fosse uma etapa anterior ao relatório. Quando você está me fornecendo informações sobre o que você aprendeu do que nós debatemos, você está preenchendo um formulário. É uma maneira diferente de enxergar o assunto. Melhorou ou piorou? Meu Deus. Melhorou. O formulário é você repassar o que você aprendeu na sala de aula. Ali é o formulário, que vai ser a prova. E o relatório vai ser, o final vai ser a nota. Poderia ser assim. A nota seria o resultado do formulário, ou um formulário positivo ou negativo que ia ocasionar a nota. Na verdade, Mayara, o relatório vai ser uma coisa um pouco maior. O relatório vai ser o resultado geral da turma, certo? Talvez a gente conseguisse pensar dessa forma numa análise um pouco mais micro do aluno. Mas, assim, micro do aluno que eu quero dizer é como o aluno enxerga a prova dele e as implicações dela no todo. Mas, assim, deixa eu tentar colocar de outra forma. No formulário, eu vou coletar determinados dados. É como se eu quisesse saber, por exemplo, tua idade, teu nome, qual é o seu gênero, onde é que você mora. Ou seja, são informações que juntas vão me trazer elementos que vão me ajudar a tomar uma decisão. Quando eu consolido essas informações, eu tenho uma construção de um relatório. Deixa eu tentar colocar de uma terceira forma. No formulário, eu tenho basicamente dados. No relatório, eu tenho resultados. Fica melhor assim? É como se eu, no relatório, tivesse o resultado de que os alunos foram aprovados. No formulário, eu tenho a etapa anterior. Eu tenho a prova, para dizer se eles vão passar ou não. E aí, melhorou ou piorou? Melhorou. Show. Vou avançar, certo? Gente, o que é fardamento? A representação de uma empresa, de um colégio. Show. Onde você trabalha, alguma coisa assim. Aquilo que une os funcionários. Foi isso que você disse? Isso que eu disse, não. Foi quase isso. Mas a ideia está muito boa, Clevani. É por aí mesmo. O fardamento é uma padronização formal. Ele é uma coisa que identifica um determinado grupo. Ele vai ajudar na construção de identidade. E aí, quando você tem times numa situação que habitualmente acontece, né? Quase sempre que o Corinthians pega o Flamengo, o resultado é positivo para o Corinthians. Eu diria 95% das vezes. Mas, assim, você tem identificação de empresas diferentes. Você tem o vislumbre de um fardamento de cara à identificação cultural. Isso é muito importante para que a gente consiga construir uma identidade organizacional, que é outro conceito que a gente vai ver com muita profundidade lá em processo, lá em gestão de pessoas. Mas, como fardamento, eu quero que vocês entendam que é uma identificação entre um determinado grupo. Hierarquia seria o quê? Hierarquia é um conceito um pouco mais complexo. Mas eu queria que vocês entendessem como a separação de coisas por nível de complexidade. E eu queria que vocês entendessem sobre hierarquia também, que ela não necessariamente vai ser simplesmente uma separação de poderes. Ela é uma organização. Professor, qual é a diferença de organograma e hierarquia? Na verdade,
a hierarquia é utilizada dentro de um organograma. Porque se o organograma faz o desenho organizacional dos cargos, ele vai utilizar a hierarquia para fazer esse desenho. E eu coloco, por exemplo, numa instituição militar, o general lá em cima, e eu coloco mais abaixo o capitão, o soldado, ou seja, eu coloco os cargos conforme uma hierarquia, que no caso das instituições militares, é uma hierarquia verticalizada, de cima para baixo. Diferente de outras instituições. Existem outras instituições que empregam uma hierarquia horizontal. Exemplo prático. A gente não tem hierarquia entre professores. A gente não tem hierarquia entre alunos. Todos estão no mesmo nível. É diferente de uma empresa como a Apple, por exemplo, que ela tem gerente, diretor, ou seja, você tem separação de cargos que eles orientam de uma maneira um pouco mais forte, como determinados agentes dentro da instituição vão operar. Tá claro isso, pessoal? Ou tá confuso? No caso, Samuel, pode entrar a igreja, né? Que Ótimo exemplo. Pastor, excelente exemplo. Excelente exemplo. Me permita falar sobre hierarquia na Igreja Católica. Você tem o Papa, cardeal, bispo, padre. Ou seja, você tem um modelo vertical, de cima para baixo. É diferente quando você tem uma estrutura mais horizontal. Você tem uma instituição um pouco mais achatada. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem menos níveis hierárquicos. Por consequência, você muitas vezes tem mais velocidade. Porque aí você não tem que o soldado consultar o capitão, que vai consultar o tenente, que vai consultar o marechal, que vai... Entenderam, né? E aí, tá claro, tá escuro? Me ajudem. Claro. Pra mim tá. Gente, eu tô sendo bem chato perguntando direto, é porque eu não tô vendo o rosto de vocês. Quando eu vejo o rosto de vocês, eu consigo identificar se você tá entendendo ou não. Muitas vezes, né? Nem sempre. Samuel, Mas tinha diga. faltado energia. Muita gente saiu, né? Sem querer, né? Porque faltou energia. Caiu a internet. Eita. Mas ainda bem que eu tô gravando, né? Ainda bem que eu tô gravando, aí vocês vão conseguir ver isso em outro momento. Inclusive, tô quase encerrando, pessoal. Vamos com calma aí, segura aí. Certo. Controle de processos. O que é isso? Para finalizar essas ferramentas administrativas, a gente fala sobre código de regras. O código de regras é uma formalização da cultura institucional. Traduzindo, é o que pode e o que não pode. É como se fosse o estatuto da empresa. É como se fosse o regimento interno. É ele que diz como a empresa funciona do ponto de vista formal, no que diz respeito a regras e regulamentos. Eu trouxe esse exemplo bem bobo aqui, mas ele ilustra o que eu quero dizer. Isso aqui é uma regra de convivência numa escola. Não pode beliscar, não pode chutar, mostrar a língua, não pode morder, não pode dizer que vai matar os colegas, não pode ficar emburrado, apelidar os colegas, implicar. Isso se aplica muito bem à nossa sala de aula, né? Eu espero que vocês não digam que vai matar os colegas. Pelo menos não o tempo todo, certo? Então, as regras de convivência vão nessa linha. O que é que pode e o que é que não pode. Quais são as regras de convivência do nosso Brasil? A nossa Constituição Federal. A Constituição Federal resolve todos os nossos problemas? Não, existe uma série de outras leis. Mas nessa metáfora sobre o que é o Código de Regras do Brasil, a gente tem como maior código a Constituição Federal. E aí, pessoal? Oi, pode falar. Samuel, o Erivelto colocou que o código de regra é a mesma coisa de código de ética. Eu acho que não. Só responde isso aí para ele, por favor. A pergunta é muito boa, mas muito boa mesmo. Porque assim, vamos lá. Vocês vão ver com o professor Robson no próximo semestre a disciplina de relações interpessoais. E aí vocês vão ver lá que existe uma diferença entre ética e moral. A ética
tem a ver com o que a sociedade espera de você. E nem todas as regras que são éticas, elas estão no código de regra moral. Perdão, no código de regra legal. Deixa eu tentar dar um exemplo mais claro. Pessoal, se você furar uma fila num banco, você pode ser preso? Não, né? Se você furar a fila na hora que você está comprando pamonha, por exemplo, está comprando pamonha e você foi e furou a fila, você vai ser preso por isso? Não, você não vai ser preso por isso. Mas você vai ser moralmente mal visto. Por quê? Porque as pessoas têm uma, vamos dizer assim, expectativa do que você faz. E você com você sabe que aquilo ali é errado. A moral é sua. É o que você faz quando ninguém está olhando. Se você está andando na rua e você encontra uma carteira, e aí você pega essa carteira e ninguém viu você pegar essa carteira, se você vai devolver ela para o dono ou não, é uma decisão moral sua. O que você faz ou deixa de fazer é problema seu, é um problema moral seu. Diferente da ética. Porque a ética, ela tem a ver com a expectativa das pessoas sobre você. Então, nesse exemplo da fila da pamonha, quando você fura a fila, você está falhando com a ética ou com a moral? No caso, vai ser com a ética, porque você vai dar impressões diferentes às pessoas, é isso? Concordo Ou eu entendi 100%. ao contrário? Eu concordo 100%, Clevani, mas eu acrescento uma coisa. Eu espero que com a moral também. Porque se você fura a fila e não se sente mal com isso, moralmente você tem probleminha, né? É isso que eu estou querendo dizer. E é por isso que eu dei esse exemplo um pouco embaralhado, para dizer e deixar claro para vocês que nem tudo que é eticamente esperado é moralmente condenado por você. Quer um exemplo prático? A ética manda todo mundo andar de capacete. Quando você anda sem capacete, você está infringindo o Código de Regras do Brasil. Você está infringindo a lei, então você está indo contra a ética. Mas moralmente, em Tabuleiro do Norte, é errado usar capacete? Moralmente, pessoal, é errado usar capacete ou não? Samuel, eu acho que entra em questão muito também a questão dos princípios invertidos, porque se você começa a andar de capacete aqui em Tabuleiro, se você chega em um estabelecimento com um capacete, você já é taxado logo como um possível ladrão. A mesma coisa acontece na minha cidade. É por isso que eu me sinto confortável para falar sobre esse exemplo. Veja, moralmente, o capacete é indesejável em Areia Branca, porque o pessoal fica logo com medo. Mas a ética manda a gente usar. Então, a ética, ela tem uma relação com o que a sociedade espera que aconteça. E ela tem uma relação direta com o nosso código de regras. É por isso que eu fiz esse arrudeio para responder a pergunta do Erivelto. O código de regras tem uma relação direta com o código de ética. A moral está num nível mais individual e na microcultura. Mas esse assunto dá muito pano para manga, certo? Ficou claro que código de regras e código de ética tem uma relação direta? Ou não? Sim. Pronto. Ficou. Fiquem tranquilos, se você não entendeu a diferença entre ética e moral, próximo semestre vocês vão ver isso com muita profundidade, certo? E em outro momento a gente pode falar sobre isso também. Gente, eu vou tentar falar sobre meta e objetivo. A diferença, o que é? Meta é uma coisa quantitativa. Eu consigo apontar em números, diferente de um objetivo, que é uma coisa mais abstrata. Vamos lá. A minha meta é perder 10 quilos em 12 meses. Não se meta, eu consigo sim. Por que eu não consigo? Não se meta na minha meta. Eu consigo.
Mas o meu objetivo é ser mais saudável. No meu caso, para ser mais saudável, eu preciso perder esses 10 quilos, preciso perder até mais. Mas, uma perspectiva mais palpável, 10 quilos em 12 meses para mim está ótimo. O meu objetivo é ser saudável, meu objetivo é uma coisa mais subjetiva. A minha meta vai ser quantitativa, eu vou alinhar o que eu quero em quanto tempo. Mas deixa eu trazer para o ambiente empresarial. A minha meta vai ser aumentar as vendas em 10% esse trimestre. Perceba que eu disse o que, quanto, em quanto tempo. E o meu objetivo é o quê? Ter uma empresa sólida. Eu tenho uma coisa mais genérica. Beleza? Meta, número. Objetivo, ideia. Tá claro ou não? Sim, não? E aí? Tá, no caso, um exemplo, vamos dizer assim, tirou por mim. Tipo, em 15 dias eu botei a meta de baixar 2 quilos, mas eu ultrapassei, eu ainda consegui baixar 3. Então, isso é uma meta e é exatamente um objetivo, né? Os dois juntos, no caso. Isso é digno de aplausos, isso sim. Mas você bateu sua meta, até superou ela. Mas o teu objetivo de perder esse peso foi por quê? Porque você provavelmente quer ser mais saudável. Perceba, Clevani, que outras pessoas, na meta de ser mais saudável, talvez precise ganhar peso. Então, o mesmo objetivo, ser saudável, pode ser alcançado de maneiras totalmente diferentes de acordo com as metas diferentes. Vamos para o nosso exemplo empresarial? Uma empresa sólida, por exemplo, pode ser construída a partir do aumento de vendas, mas também pode ser construída a partir da venda não de produtos, mas de imóveis. De repente, aquele imóvel para a minha empresa está me causando prejuízo, eu vou vender aquele troço. Ou seja, para conseguir uma empresa mais sólida, não necessariamente eu vou ter um só tipo de meta. Eu vou ter metas diferentes, às vezes, para o mesmo objetivo. O objetivo, pessoal, tem uma relação direta com a minha missão empresarial. A minha meta é uma coisa um pouco mais operacional. Se você pensar nos níveis da empresa, estratégico, tático e operacional. Vamos lá, deixa eu tentar dar outro exemplo mais próximo da nossa realidade. Imagine que você tem como meta tirar 10 em todas as disciplinas do curso. Sua meta é 10. Sua meta é quantitativa. Agora, não seria mais produtivo você, em vez dessa meta de tirar o 10, não ter o objetivo de aprender o máximo possível? Veja, meta, número, tirar 10. Objetivo, ideia, aprender. Compreende? Compreendido, era isso mesmo que eu ia estar dando exemplo, que a meta é a nota que você vai tirar. E o objetivo é não só a nota, mas sim entender e compreender o conteúdo que foi repassado. Show de bola. Até porque eu posso tirar 10 e não aprender nada sobre aquilo. Pode acontecer. Eu posso ter colado, eu posso, de repente, ter decorado. O objetivo é muito mais importante. O objetivo, nesse caso, é aprender. O objetivo tem uma relação direta com a missão da empresa. É por isso que a gente tem que, ainda que não esquecer as metas, porque quando elas são muito bem feitas, elas somam no meu objetivo. Mas a gente não pode pensar só nas metas, a gente tem que ter em mente o objetivo. Gente, eu acho que esse é o último slide. Não, é o penúltimo. Departamentalização. A gente teve uma aula específica para isso. O que é departamentalização? É um conceito absurdamente simples. Basicamente, é a divisão da empresa em departamentos. Eu tenho um departamento de marketing, departamento financeiro, departamento de produção. O que nós fazemos no nosso curso técnico, essa divisão em disciplinas, que essas disciplinas estudam áreas diferentes da administração, elas nos dão um exemplo do que é a departamentalização. Essa departamentalização,
ela é importante para eu conseguir construir bem o meu funcionograma. Lembram lá, né, as funções. Mas essa departamentalização vai me dizer como eu vou organizar os meus funcionários. E isso tem a ver também com organograma. E eu tenho aspectos formais e aspectos informais. E isso envolve um emaranhado um pouco difícil, muitas vezes, de eu gestar, porque as pessoas, ainda que estejam submissas a um fardamento, a um departamento, elas têm uma tendência a se relacionarem conforme afinidades. Aqui a gente entra em algumas discussões subjetivas que a gente viu lá na escola da comportamental e das relações humanas. Lembram? Lá em Fundamentos? Resumindo, departamentalização é a separação da empresa em setores. Eles se complementam e juntos eles alcançam as metas e também objetivos institucionais. Gente, para encerrar, desculpa, é alguma dúvida sobre departamentalização? O que é um departamento? É um determinado setor da empresa que cuida de uma área específica dela. Ponto. Chablau. É isso. Dúvidas sobre esse departamento? Vou lá, hein? Vou avançar. Tem alguém aí ainda? Acho que não. Não. Tem, tá todo mundo. Show. Para encerrar, controle. Controle, vocês precisam compreender que ele não é um simples instrumento de punição. Ele nem serve para punir ninguém. Ele serve basicamente para a gente ver se as nossas metas estão sendo cumpridas, para a gente ver se a gente está chegando mais perto do nosso objetivo. Ele é uma garantia de qualidade. E aí, ele vai partir de uma definição de um padrão. Eu tenho que ter determinados indicadores seguros. Quando eu tenho um gabarito de uma prova, eu tenho a expectativa de respostas que eu tenho para vocês. Ou seja, eu tenho um padrão. E aí eu faço o quê? Eu tenho ferramentas de monitoramento. Essas ferramentas, elas vão ter uma relação com a minha expectativa de respostas de vocês. Dando um exemplo um pouco mais prático, eu posso, numa fábrica de garrafas, ter uma expectativa de que elas sejam transparentes e que elas tenham uma maleabilidade previsível. E aí, com base nisso, eu assumo que já que eu produzo 1 milhão de garrafas por semana, nem todas vão ser no mesmo padrão de qualidade. E eu consigo aceitar que 5% delas não necessariamente vão ser aceitáveis. E aí eu já descarto. Perceba que eu já prevejo isso antes. Daí entra a minha comparação com o padrão. Para que eu consiga perceber que aquela garrafa foi padrão, foi filé, foi show de bola, eu tenho que ter um modelo padrão para comparar ela, com base na textura, com base na durabilidade média, com base na coloração. Ou seja, eu tenho um padrão que, caso ele não seja obtido, eu vou aplicar a correção necessária. Vocês lembram do ciclo PDCA? Lembra daquela nossa função administrativa, planejar, dirigir, organizar e controlar? Aqui eu tenho, na função controle, esse exercício. É como se eu passasse por um planejamento, que é o meu padrão, e aí eu faço, por meio da organização e direção, a mensuração se aquilo ali está conforme o meu planejamento, e aqui eu tenho o resultado disto. Eu não sei se vocês conseguiram compreender, mas se eu olhar isso de uma maneira um pouco mais superior, eu consigo captar isso como um processo. Não é massa um negócio desse? Como os assuntos vão se conectando e as disciplinas vão se juntando e no fim das contas tudo é uma coisa só? Aí, gente. Dúvidas? Teve um medo, foi? Tem que fazer um relatório para ter um controle. 100%, Leslie. Excelente percepção. É por isso que eu estou falando que esses assuntos vão se conectando entre si.
E aí eu posso, por exemplo, captar os meus indicadores de desempenho a partir de um formulário. Um formulário vai me dizer se aquelas garrafas estão saindo no padrão esperado. E aí eu vou construir um relatório e vou ver se está acontecendo chablalmente do jeito que eu quero. Que mais, gente? Passamos aqui um tempinho do horário que eu queria, mas eu acho que valeu a pena porque a gente conversou bastante sobre temas importantíssimos para os nossos próximos passos. Vamos abrir para perguntas? Algum questionamento? Alguma consideração? E aí? Véi, é muito difícil não ouvir vocês zoando. Samuel, a atividade é para... Você vai ajudar a gente a fazer? Ajuda eu dei por meio... Eu vou interromper até a gravação. Ajuda eu dei por meio